E nós vamos agora direto ao Palácio do Planalto. O presidente Fernando Henrique Cardoso comemora o Dia da Cultura com a entrega da Medalha do Mérito Cultural. Escolas de samba, artistas, ministros de 4 países e personalidades que colaboraram com a difusão da cultura vão receber a comenda na cerimônia que você já está acompanhando agora no início, com a chegada do presidente Fernando Henrique Cardoso e de outras autoridades neste momento. Vamos acompanhar. Cerimônia de entrega das comendas da Ordem do Mérito Cultural. O hino nacional será executado pela Banda do Batalhão da Guarda Presidencial. Para uso da palavra, o senhor Ministro de Estado da Cultura. Senhor presidente, professor Fernando Henrique Cardoso, senhor vice-presidente, doutor Marco Maciel, senhor governador do Estado de Pernambuco, Dr. Jairo Vasconcelos, senhor professor Celso Laffer, ministro das Relações Exteriores, senhor professor Geraldo Quintão, ministro de Estado da Defesa, senhor ministro José Gregori, da Justiça, senhor ministro da Educação, Paulo Renato Souza, senhor ministro de Estado interino da Integração Nacional, Pedro Sanguinetti, senhor ministro de Estado de Esporte e Turismo, Carlos Melles, quero mencionar a presença do senhor embaixador da França, senhor embaixador Alain Rouquier, representando neste ato a ministra Catherine Tasca, do embaixador de Espanha, José Domergue, representando a ministra de Educação, Cultura e Esporte, senhora Pilar del Castillo, também o representante consular e diplomático da ministra do Canadá, a senhora Sheila Copps. Senhores membros do Corpo Consular, senhores parlamentares, senhor vice-governador do Estado de Goiás, aqui presente, senhores agraciandos, senhoras e senhores, meus amigos,
Minha primeira palavra, senhor presidente, com a sua permissão, é de saudação aos agraciados com a Ordem do Mérito Cultural, que recebem hoje um reconhecimento de Estado pelos esforços que vem desenvolvendo pela cultura brasileira. Além dos artistas, escritores, empresários, produtores e líderes culturais aqui presentes, a Ordem do Mérito Cultural homenageará também algumas instituições populares. Refiro-me às escolas de samba. Gostaríamos de homenagear todas as escolas de samba do Brasil, mas como são muitas, escolhemos algumas que possam representá-las. Escolhemos a Mangueira, a Portela, o Império Serrano e a Vila Isabel. Este é um ano de nomes importantes da literatura, entre os quais o Silvio Romero, no seu Sesc centenário, assim como os centenários de Cecília Meirelles, José Lins do Rego, Alcântara Machado e Murilo Mendes. Mas eu quero lembrar ainda, na música popular, o centenário de Clementina de Jesus e de Paulo Benjamin de Oliveira, o grande Paulo da Portela, e de Carlos Moreira de Castro, o famoso Carlos Cachaça da Mangueira. Na literatura, como no samba, nosso objetivo com a Ordem do Mérito Cultural deste ano é o de colocar alguma luz sobre a cultura negra como uma das matrizes fundamentais da nossa cultura. Mestiça e, além disso, antropofágica, como diriam os modernistas, a cultura brasileira tem uma tal força que é capaz de chegar à mais extrema sofisticação, sem perder as raízes. Mas sabemos também que é uma cultura mestiça, ainda hoje, mais preparada para reconhecer a nossa brancura do que a nossa negritude. As ilusões com a nossa brancura, e mais ainda, com a brancura alheia, foram quase tão duradouras quanto as feridas que nos ficaram de 400 anos de escravidão. Colocar luz sobre a matriz negra de nossa cultura é um modo de combatermos o preconceito e o racismo e de ganharmos maior clareza sobre a nossa identidade como nação. Homenageando às senhoras e aos senhores agraciados, que todos merecem o nosso respeito e admiração. Peço licença para destacar 3 nomes. Em primeiro lugar, Dona Ivone Lara. Sonho meu, vai buscar quem mora longe, sonho meu. Eu quero também mencionar um nome emblemático da Mangueira, Dona Zica. Dona Ivone e Dona Zica, nos seus 80 anos de idade, nos dão a todos lições de capacidade de trabalho, de amor e de esperança. Quero mencionar também o grande Jamelão. 88 anos, a idade do samba.
Há um verso que o Jamelão canta, que eu me imponho repetir aqui. Devias vir para ver os meus olhos tristonhos e, quem sabe, sonhavas meus sonhos por fim. Imaginem na voz de Jamelão este verso de Cartola com arranjo de Chiquinho de Moraes e o apoio da Orquestra Sinfônica de Brasília, sob a regência de Silvio Barbato, e vocês terão um exemplo disso que eu chamo de sofisticação cultural mestiça. Este mês de novembro, teremos, hoje e amanhã, no Teatro Nacional, o espetáculo Clássicos do Samba, com Jamelão, Dona Ivone, Martinho da Vila e Iane Faria, mais as velhas guardas da Mangueira e da Portela e a Orquestra Sinfônica de Brasília. No próximo dia 20, dia de Zumbi, teremos aqui no Palácio do Planalto uma exposição de Emanuel Araújo, com o título Para Nunca Esquecer, Negras Memórias, Memórias de Negros. São alguns entre muitos exemplos de iniciativas que buscam tornar realidade a Semana da Consciência Negra, criada por decisão do Congresso Nacional e recém-sancionada pelo presidente Fernando Henrique Cardoso. Como diz Emanuel Araújo, a cultura negra não é apenas festa, mas também a memória de imensos sofrimentos humanos. Minha indagação, para quem queira um tema de reflexão neste Dia da Cultura, é a seguinte: como de tanto sofrimento pôde surgir tanta luz, tanta beleza? Não tendo, infelizmente, o tempo necessário para desenvolver aqui tema tão complexo, fico apenas em algumas considerações preliminares. Até porque o professor Fernando Henrique Cardoso, que além de presidente da República, é um dos mais importantes pesquisadores do Brasil e da América sobre o tema da escravidão e das relações raciais, deverá nos trazer sua contribuição no seu discurso de encerramento. Mas eu me permitiria 3 considerações. Minha primeira consideração é sobre o negro na história e na política. E é inspirada por Joel Rufino, que nos diz que uma das sutilezas do racismo à brasileira é o que ele chama de branqueamento, ou seja, a maquilagem dos retratos dos negros e descendentes de êxito para fazê-los parecer brancos. 2 exemplos entre muitos. Machado de Assis, nosso maior escritor. Carlos Gomes, um dos grandes nomes da nossa música erudita. Castro Alves, o mais generoso dos nossos poetas. O branqueamento das imagens abre caminho para algo mais sutil e mais perigoso. O branqueamento das memórias, das consciências. Diminuído o seu papel nas lutas sociais e na cultura, fica restrito o papel do negro na história à condição de força de trabalho, que foi de modo predominante, mas nunca de modo exclusivo. Maiores ou menores, os espaços de liberdade conquistados pelos negros na história brasileira custaram-lhe séculos de sofrimento e luta. Zumbi é o nosso maior herói negro, não porém o único. Nem é Palmares o nosso único quilombo. Como explicar as centenas de quilombos ainda hoje existentes no país, sem as lutas dos negros para criá-los? No empenho de manter viva a memória, junto a alguns fatos políticos de épocas mais recentes. Já nos anos 30, Manhaninha, fundadora do Ilê Acheu Poafonjá, conseguiu que Getúlio Vargas abolisse leis que consideravam crime o candomblé. Mas foi só em 1976,
que o governo da Bahia conseguiu derrogar dispositivos que exigiam permissão da polícia para a prática brasileira. O constitucional segundo o qual as terras dos quilombos pertencem a seus descendentes. É do mesmo momento a Lei K.O. A Lei K.O. contra o racismo e a criação da Fundação Palmares. De 1995 para cá, retomamos impulso, desde que foi criado pelo presidente Fernando Henrique Cardoso o Grupo para a Valorização da População Negra. Regulamentada a Lei dos Quilombolas em 1999, a Fundação Cultural Palmares já outorgou títulos de posse a algumas comunidades, iniciando o resgate de um significado fundamental de nossa história. É assim que vamos caminhando, lentamente, mas vamos caminhando. Não se subestime, portanto, a inscrição em 1996 do nome de Zumbi, junto ao de Tiradentes, no livro dos Heróis da Pátria. O reconhecimento de Zumbi é o início do reconhecimento nacional das lutas dos negros e descendentes. Um reconhecimento que já não pode ficar restrito aos historiadores, mas que há de estender-se a todo o povo. A propósito, como estamos às vésperas da Semana da Consciência Negra, não posso omitir, do início do século XX, o nome de João Cândido, um marinheiro negro. João Cândido, do qual, diz o samba, tem por monumento as pedras pisadas do cais. Estas rápidas anotações sobre a história têm apenas um objetivo: lembrar uma obviedade que, contudo, é às vezes esquecida. A luta dos negros e descendentes pelo pleno reconhecimento de sua dignidade como seres humanos vem de há muito tempo e promete continuar. Minha segunda observação é sobre o negro na história da literatura. Diz Antônio Cândido que no século XIX o negro foi visto quase sempre como problema social, raramente como ser humano. Por exemplo, em romance famoso, Bernardo Guimarães branqueou a escrava Isaura, porque naquela época não se admitia ver em uma negra um ser humano. Isso é apenas um exemplo, entre outros possíveis, mas que estabelece uma triste continuidade histórica. Na telenovela que todos conhecemos, ainda mais famosa do que o romance, Isaura permanece tão branca como quando nasceu. Não me surpreende que a TV tivesse que manter a escrava branca como no romance. O que me surpreende é a naturalidade com que a brancura da escrava foi recebida pela maior parte do público. É certo que não foi sempre assim. O próprio Bernardo Guimarães encarou a verdade uma vez quando disse, com muito bom humor, que sempre houve entre nossos avós